Olá, meu amigo, minha amiga, tirando mais uma vez com um vídeo aqui as dúvidas de muitos inscritos e de muitos segurados aí por toda a internet. Então hoje nós vamos falar também de uma dúvida muito grande, os tipos de aposentadorias por invalidez. É isso mesmo, nós vamos explicar. Existem dois tipos de aposentadoria por invalidez que geram direitos bem diferentes e nós vamos esclarecer tudo isso aqui nesse vídeo. Por isso é importante que você acompanhe até o final, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui para esclarecer a sua dúvida. Você que está de auxílio doença, está tendo dificuldades, está pensando em entrar na justiça, não está conseguindo também o seu benefício no INSS. Será que o seu, por exemplo, a sua incapacidade, ela é temporária? Será que não é uma incapacidade permanente? Será que você pode ser encaminhado para uma reabilitação profissional e sair dessa reabilitação profissional aposentado? Essas são dúvidas gigantes que diversos inscritos e segurados do INSS têm. Olha como é importante você estar aqui assistindo esse vídeo. Para vocês que estão chegando aqui a primeira vez no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Aproveitem todos os nossos conteúdos, são títulos atualizados, assuntos que já ajudaram muita gente aqui no canal. Muitas pessoas já conseguiram resolver problemas e dificuldades dentro do INSS com o conhecimento que nós trazemos aqui. E eu tenho certeza que você vai ser mais um amigo e amiga que vai participar aqui do nosso canal, vai interagir com o canal e o principal, vai conseguir encontrar a solução para a dificuldade que você está tendo no INSS. Como eu falei, existem muita dúvida com relação à aposentadoria por invalidez. São dois tipos de aposentadoria. Agora, qual a diferença, por exemplo, de uma aposentadoria por invalidez e da espécie 92? Existe aposentadoria por invalidez definitiva? Quando eu posso ser chamado, se eu sou aposentado por invalidez, para participar de um pente fino ou de uma revisão? Ou então, o INSS pode me mandar, por exemplo, para a reabilitação profissional? Existe alguma lei que me protege? Ou então existe alguma lei que autorize o INSS a fazer tudo isso? Então vamos lá. A diferença entre dois benefícios de aposentadoria por invalidez consiste na questão da natureza da incapacidade. Olha só, se constatada uma incapacidade para o trabalho permanente para sua função ou para qualquer outro tipo de função, o benefício será concedido. Aposentadoria por invalidez espécie 32 ou espécie 92. Quais são as diferenças dessas aposentadorias? O que significa esse código 32? Aposentadoria por invalidez, código 32. Bom, como o auxílio doença também tem os códigos, por exemplo, o auxílio doença tem o código 31, a aposentadoria por invalidez, código 32, ela indica uma incapacidade gerada, por exemplo, por um acidente de qualquer natureza ou um problema de saúde que gerou essa impossibilidade para esse segurado, para esse trabalhador continuar desempenhando a sua função ou mesmo qualquer outro tipo de função, não sendo acidente de trabalho ou doença ocupacional. Olha a importância da espécie 32. Já a aposentadoria por invalidez de espécie 92 é um direito de todo segurado que, estando ou não, olha lá, em gozo de auxílio doença acidentário. Esse auxílio doença acidentário, pessoal, é aquele que ele acontece ou a doença ou o acidente dentro do trabalho, tá? Dentro das dependências da empresa. E como nós falamos, houve uma MP que tinha deixado de considerar também o trajeto de ida até o trabalho e retorno até em casa, tinha deixado de considerar como acidente de percurso, que é considerado também como acidente de trabalho. Mas essa MP ela foi derrubada em 2020, nós falamos sobre isso alguns vídeos atrás. E o acidente de percurso também voltou a ser considerado como um acidente de trabalho na Previdência, tá? Então a diferença é que essa incapacidade, por exemplo, ela é insusceptível de recuperação para sua atividade ou para qualquer outro tipo de atividade, e ela é acidentária. Ela ocorreu devido à sua função, devido ao seu labor. E existe muita diferença uma da outra. A aposentadoria por invalidez da espécie 32, como nós falamos, pode ser um acidente de qualquer natureza ou uma doença que gera essa incapacidade total e permanente para qualquer função. Ela não gera uma indenização nesse caso. Nós vamos falar também uma coisa muito interessante com relação a valores. Como é calculado os valores pagos dessas aposentadorias, que também existe uma diferença muito grande. Então, o 32, o código 32, ele não gera. Por quê? Porque houve um acidente ou uma doença que não é ocupacional. Aconteceu. Esse indivíduo, ele, por exemplo, estava no auxílio doença
pode ser detectado que essa lesão, ela não é, que essa sequela, que essa doença, ela não é insusceptível de pioras ou de um agravamento. E o perito considerar que ela é sim viável para uma aposentadoria por invalidez para esse segurado. Agora, isso acontecer no INSS é muito difícil. Geralmente vai se conseguir, por exemplo, essa conversão para quem está de auxílio-doença e ser reconhecido esse acidente, essa sequela ou essa doença causou uma incapacidade total e permanente para esse segurado, é mais fácil ser reconhecida na justiça. O benefício de aposentadoria por espécie 92 é diferente porque a responsabilidade da empresa, por exemplo, uma pessoa que opera uma máquina, uma pessoa que trabalha com um caso de insalubridade, periculosidade, que trabalha em ambiente fechado, por exemplo, está exposto a produtos químicos. Esse tipo de trabalho, existem muitas pessoas que acabam contraindo doenças ou mesmo sofrendo acidentes ou perda até de membros, por exemplo, numa operação de uma máquina, numa gráfica onde existem guilhotinas, uma pessoa que opera trator, essas coisas, pode acontecer um acidente gravíssimo e a pessoa acabar perdendo um membro do corpo. Primeiro, ela vai ser aposentada por invalidez, no caso de não ter mesmo condições nem de uma reabilitação, a lesão for total e permanente para qualquer outro tipo de função, a empresa vai pagar 100% do salário dos vencimentos desse segurado. E outra, o segurado tem direito de entrar na justiça ainda pedindo uma indenização, diferente do Código da Aposentadoria por Invalidez de Código 32. Então existe uma diferença, como nós falamos também no cálculo. É muito importante você saber e prestar atenção na data do acidente, porque através da data do acidente é que você vai saber quais são os valores que você vai receber. Existe uma diferença muito grande, então acompanhe o vídeo, porque são informações muito importantes para você. Uma dúvida também muito grande: é possível ter duas aposentadorias por invalidez? Eu estou falando do mesmo segurado. Não, não é possível ter duas aposentadorias por invalidez dentro do regime geral de previdência social. Você não pode ter duas aposentadorias por invalidez. No caso de um outro regime, por exemplo, uma pessoa inscrita no regime de previdência social INSS, é aposentado por invalidez, mas tem um segundo emprego, por exemplo, no regime militar, e aconteceu algo. Ele pode receber uma aposentadoria por invalidez desde que o regime seja diferente, tá? Desde que ele contribuía com os dois regimes. Ele tenha lá registro dentro desses dois regimes. Quando a aposentadoria por invalidez ela se torna definitiva? Essa é uma dúvida muito grande e muita gente não sabe. Existe uma forma dela se tornar definitiva, pessoal: quando você alcança mais de 60 anos de idade. A partir do momento que você alcançar 60 anos de idade, você não é mais convocado para perícias no INSS. Existe a lei de proteção para aposentado por invalidez com mais de 55 anos, que recebe o benefício há mais de 15 anos. Esse também está fora de revisões e de pente fino do INSS, como os portadores de HIV, tá? Que é a AIDS. Nós sempre falamos que o aposentado por invalidez, mesmo que ele esteja, por exemplo, com um recurso dentro do INSS, ou que ele tenha entrado com uma ação judicial, ele não pode trabalhar, pessoal, tá? Ele não pode ter nenhum outro tipo de atividade que gere remuneração, porque isso pode dar a entender que esse segurado está tentando fraudar tanto o INSS como também a justiça. Porque se você está pedindo um benefício de incapacidade total e permanente, isso significa que você não está apto para trabalhar nem na sua função e nenhuma outra função. Então, se houver uma denúncia que você está trabalhando, ou começa a cair contribuições lá no INSS, e você com um processo de incapacidade total e permanente, não tem lógica, não tem coerência, porque você não está inválido, você está trabalhando, então não pode trabalhar. Diferentemente, no caso, por exemplo, do auxílio acidente, que a pessoa recebe a indenização pela sequela que ficou, pela lesão que ficou, ou pelo motivo da doença, mas não o impede de continuar exercendo a sua função. Apenas ele perdeu algumas habilidades e ele passa a receber o auxílio acidente. Então tem muitos segurados que confundem o auxílio acidente com auxílio doença e com aposentadoria por invalidez. E nós estamos aqui agora, nesse momento, esclarecendo a diferença que há entre esses benefícios. Todos são de incapacidade, mas existem diferenças dentro do próprio benefício. Como vocês viram, o código 32 é um
e o código 92 é outro, referentes ao mesmo benefício de incapacidade, olha aí. Então são informações muito importantes que vocês devem ter conhecimento. Porque no caso, por exemplo, você tem direito à aposentadoria por invalidez, porque aconteceu um acidente de natureza grave com você dentro da sua empresa e as empresas não interessa para elas te encaminharem para o INSS assumindo a responsabilidade. Muitas vezes vão querer que você esteja no código 32, que assim a empresa foge da responsabilidade. E se você não tem essa informação, você aceita o que vier e acha que ainda está tendo algum tipo de vantagem, não. E você, por falta de conhecimento e de informação, vai estar sendo lesado. Vocês sabiam que o aposentado por invalidez ele tem vários direitos? Por exemplo, pode-se pedir isenção ou a redução de alguns impostos, da mesma maneira que quem é o PCD, que são pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda. Isso tudo é garantido por lei, basta você procurar um representante legal para se informar. Mas o aposentado por invalidez, como o PCD também, que é a pessoa com deficiência, tem direito sim à isenção de alguns impostos. É muito interessante saber disso. Você pode se informar mais procurando um advogado e tirando todas essas informações. Existe uma lista de doenças dentro do INSS, são 17 doenças que são consideradas graves e geralmente elas geram o benefício de aposentadoria por invalidez. Mas 8 delas são as principais, tá? Quais são? São a tuberculose ativa, a hanseníase, o transtorno mental grave, a paralisia irreversível e incapacitante, a cardiopatia grave e a doença de Parkinson. Essas são as 8 que mais aposentam por invalidez. Mas nós acabamos de falar, tem uma lista de 17 doenças. Nós temos vídeos para trás que a gente fala sobre todas essas doenças. Você pode procurar nos títulos dos vídeos para trás aqui no canal, que você vai encontrar falando sobre isso. Agora vamos falar com relação a valor de benefício. Para o mesmo benefício, aposentadoria por invalidez. Bom, para quem se acidentou depois da reforma da Previdência, essa data é muito importante. Um acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional que foi detectada pós reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez mudou a forma de pagamento. Depois dessa data da reforma, da promulgação da reforma, os aposentados por invalidez passaram a receber somente 60% dos valores do benefício, no caso se eles estivessem na ativa. Quem recebia R$1.000 passou a receber 600. Eu não estou falando, mas o salário mínimo é 1.200. Eu não estou falando, eu estou dando um exemplo, pessoal. Tem gente aqui que você tem que explicar, tem que desenhar, porque, mas eu não posso ganhar R$1.000 que é menos. Eu estou dando um exemplo. Então, vamos lá. Um salário de R$1.000 passa a ganhar R$600. Na aposentadoria por invalidez acidentária, a 92, vai continuar recebendo os valores como se estivesse trabalhando, porque não tem perda. A empresa tem que ter responsabilidade sobre esse empregado que teve um acidente por irresponsabilidade, por imperícia ou negligência da empresa. Então a empresa é obrigada a assumir toda a responsabilidade em cima desse trabalhador que é segurado da Previdência. No caso de acidentes anteriores à reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, esse segurado continuaria recebendo praticamente o que ele recebia quando estava na ativa. Então quem tinha aposentadoria por invalidez antes da reforma da Previdência, ele tem direito adquirido. A Previdência não pode hoje chegar e falar, nós mudamos por causa da reforma e você vai diminuir agora a sua aposentadoria, nós vamos baixar ela para 60% do que você ganha, mesmo na espécie 32. Isso não existe, não pode acontecer. Caso aconteça algo nesse sentido, eu nunca ouvi falar, mas se acontecer, procure a justiça, entre em contato com o advogado o mais rápido possível. Bem, a aposentadoria por invalidez não é um benefício que você, por exemplo, possa entrar diretamente no INSS pedindo aposentadoria por invalidez. Geralmente você vai pedir o auxílio-doença, vai passar por uma análise pericial, o perito vai ver toda a sua situação. É possível aposentar você por invalidez da primeira perícia? Sim, mas tem que ser uma coisa assim muito comprovada. O perito tem que ter conhecimento, ele tem que examinar, ele saber fazer um diagnóstico imediato e real daquela situação que aquele segurado está passando para poder fazer isso. Antigamente era muito mais fácil. Hoje está muito mais difícil. Eles estão negando muito auxílio-doença. Imagina a aposentadoria por invalidez. Então o que acontece? Esse segurado ele recorre à perícia,
negam o benefício, ele recorre novamente a uma nova perícia, nega. Ele entra com recurso. Muitos pensam que não podem entrar na justiça porque tem que aguardar o recurso do INSS. Pode demorar até 2 anos. Você vai ficar aguardando uma decisão que você provavelmente não vai conseguir reverter. Não é necessário, se você entrou com recurso no INSS, aguardar esse final do recurso. A partir do momento que você entrou com esse recurso no INSS, você já pode entrar com ação judicial no INSS. É muito importante que você tenha todos os documentos atualizados. Nós sempre falamos que essa é uma das informações mais importantes que nós trazemos aqui no canal. A atualização, o preenchimento, os documentos estando corretos, já é mais da metade de chances de você não ter problema para a concessão do seu benefício. Laudos desatualizados são uma das principais alegações dos peritos para não conceder o benefício para você, segurado. Então guarde seus documentos, preste atenção, não jogue nada fora, receitas médicas, tratamento fisioterápico que você fez, qualquer coisa, histórico cirúrgico, tenha tudo atualizado em mãos, porque na justiça também você vai precisar desses documentos. Então é muito importante. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que vocês tenham percebido que nós falamos aqui uma linguagem simples, vamos direto ao assunto, mostramos os principais pontos de dúvidas que muitos segurados tenham. E eu espero que você também tenha adquirido esse conhecimento, que de alguma forma ele possa te ajudar hoje ou daqui a algum tempo. Porque a trilha dentro do INSS é longa, sofrida e dolorida. Se você não tiver uma ajuda e não tiver conhecimento, fica pior ainda os caminhos a percorrer. E a nossa intenção é sempre ajudar. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, pensou em nossos lares, nossas famílias e nos dê força e coragem para sempre seguir em frente, ultrapassando todos os obstáculos que aparecerem. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.